Glória a Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 1, onde fala, glória a Jesus, sobre fé. Nós sabemos que nós, como cristão, nós temos que ter fé. Então a Bíblia está dizendo aqui sobre fé nessa noite. Vamos ver o que diz aqui o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, prova das coisas que não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, da maneira que aquilo que vê não foi feito do que aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda falava. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladou, visto que antes da sua trasladação alcançou um testemunho do que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe, o que é galardador dos que o buscam. Pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se via, e temendo para a salvação da sua família, preparou a arca, e pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saindo sem saber para onde ias. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus, apresentando esta palavra nas mãos do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor Pai, aqui estamos perante esta palavra nesta noite. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, dar vitória para nós, ó Pai, para que nós possamos continuar firme com o propósito em nosso coração, na Tua presença, ó Pai. Pela fé, nós queremos alcançar a nossa salvação, e os irmãos também nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode assentar, irmãos, e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vejamos o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1, aonde fala a justificação pela fé. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é bem clara e verdadeira, glória a Jesus, para conosco. Ela nos mostra, irmão, para nós que já somos cristãos, como servo de Deus, glória a Deus, que um dia entregamos a nossa vida para Jesus, aumentar a nossa fé. Por isso aqui, glória a Jesus, essa mensagem que veio no livro de Hebreus para os irmãos hebreus naquela época, e também para no dia de hoje que nós estamos aqui na presença de Deus. Então veja bem, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que espera e prova das coisas que não vê. Nós temos, irmão, glória a Jesus, consciência disto, que nós não vimos Jesus, não é verdade? Mas nós acreditamos que Jesus existe, que Jesus subiu para o céu, através do quê? Da palavra dele. Nós temos que acreditar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e que nela nós vamos ter a nossa salvação. Então, prova das coisas que nós não vimos, né? Mas temos certeza que existe, que é o nosso Jesus, e que Ele vai nos garantir para nós a nossa salvação. Então diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, prova das coisas que nós não vimos. Glória a Deus. Aí disse mais, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Glória a Deus, que alcançaram testemunho na presença de Deus. Veja bem, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que daquilo que vi não foi feito, de qual é aparente. Então nós temos que acreditar, irmãos, o que está dentro da palavra de Deus. Por isso que a fé é importante para nós, que somos servos do Senhor. Nós temos que depositar a nossa fé em Deus e acreditar que a Bíblia, o que ela nos fala conosco, nós temos que fazer. Porque se a Bíblia está dizendo que nós temos que praticar uma fé, que nós temos que santificar nossa vida, que temos que se preparar, a Bíblia está certa. Glória a Deus. Porque muitas pessoas, irmão, no dia que estamos vivendo,
muitas vezes não acredita na Bíblia. Ele fala que a Bíblia ela está errada, né? Muitas pessoas falam que a Bíblia entra em contradição, mas não. A Bíblia não entra em contradição em parte nenhuma. Quando a Bíblia vem falando para nós se preparar através da fé, é porque ela está falando a verdade para nós como cristão. Glória a Deus, nós temos que acreditar que tudo que está na Bíblia aconteceu e vai continuar acontecendo. Glória a Deus, e breve Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Isso é através da fé. Então a Bíblia diz assim, pela fé nós entendemos que Deus criou os mundos. Não é como a ciência explica, glória a Deus, pela sua ciência, que o mundo veio de uma explosão, né? E que não tem nada a ver com Deus, como a ciência explica. Mas nós entendemos que quem criou todas essas coisas foi Deus. E isso nós acreditamos pela Bíblia. Então a Bíblia diz, pela fé entendemos que os mundos foi criado por Deus. E a Bíblia continua dizendo ainda, pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, e alcançou um testemunho do que agradou a Deus com seu dom. Nós sabemos que quando Deus expulsou Adão do jardim do Éden junto com as suas esposas, a Bíblia diz que quando ele sai do jardim, eles tiveram os primeiros filhos, né, que foi Caim e foi Abel. E a Bíblia diz que agora Caim e Abel, glória a Deus, eles um dia ofereceram um sacrifício para Deus, um culto de adoração ao nome do Senhor. Foram lá e apresentaram para Deus uns sacrifícios para Deus. E a Bíblia diz que Abel, irmão, foi aquele que ofereceu o melhor sacrifício, não é verdade? Caim também ofereceu o sacrifício. Caim era lavrador, glória a Deus, ele catou das suas lavouras, não é verdade, os seus frutos, glória a Jesus, das suas hortas, e levou-se perante Deus nos sacrifícios. E Abel era um apacentador de ovelhas, ele criava ovelhas, ele apacentava ovelhas, e ele foi lá e catou uma das melhores ovelhas que ele tinha, e colocou-se no altar para oferecer para Deus. Ele colocou o melhor. E a Bíblia diz que agora Deus pega, irmãos, o sacrifício de Abel e ouve, recebe o sacrifício de Abel. Mas a de Caim, a Bíblia diz que Deus rejeitou, porque Caim, irmão, talvez, glória a Jesus, ele foi lá, talvez não levou o que era bom para Deus, talvez foi com dúvida, ou talvez foi não acreditando, né? Glória a Jesus. Mas Abel, sabendo de tudo, glória a Deus, que era o Criador, ele acreditava em Deus, ele tinha uma fé no Criador, ele tinha uma fé em Deus, que o que ele oferecia para Deus era o melhor. E a Bíblia diz que ali, agora naquele instante, Deus ouve, glória a Jesus, o clamor de Abel, né? O sacrifício de Abel. E a Bíblia diz que o Caim, depois desse sacrifício, matou o seu irmão Abel. E a Bíblia diz que o próprio sangue de Abel ainda clamava a Deus, né? Na terra, ele clamava a Deus porque ele agradou a Deus. Então Abel tinha mais fé do que Caim na presença de Deus. Então por isso diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, e alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho do seu dom. Até depois da sua morte ainda falava. Glória a Deus. Isso é muito importante. E disse mais, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Foi achado, porque Deus o trasladou, visto que antes da sua traslação alcançou um testemunho do que agradou a Deus. Nós sabemos a história de Enoque, irmãos, que a Bíblia nos mostra que Enoque foi antes de Noé, glória a Jesus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, ele vivia na presença de Deus, ele acreditava em Deus, né? Ele tinha uma fé em Deus. E veja bem que a Bíblia diz que ele andou com Deus e foi trasladado, quer dizer, ele foi arrebatado para não ver a morte. Ele foi, glória a Jesus, como Elias, um dia que Deus levou Elias naquele carro de fogo. A Bíblia diz que Deus também trasladou Enoque, não é verdade? E levou ele para não ver a morte. Então Enoque não morreu, Enoque foi tirado da terra pelo seu testemunho, pela sua fé que agradou a Deus. E Deus tirou ele para que ele não visse a morte. E a Bíblia diz que o testemunho dele agradou a Deus, a fé dele agradou a Deus. E a Bíblia diz mais ainda aqui, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus
crê que Ele existe, que Ele tem um galardão para dar a cada um que o buscas. O que hoje nós estamos aqui na igreja, não é verdade? Se nós não acreditamos que Deus, Ele possa nos abençoar nossa vida aqui na igreja, nós não viríamos para a igreja, não é verdade? Nós estaríamos em casa, talvez, glória a Jesus, no pé da televisão, tranquilos, né? Descansando, não estaria aqui na igreja no dia de hoje. Por que nós viemos para a igreja hoje? Porque nós temos fé que tudo que fazemos para Deus, Deus Ele vai dar para nós em forma do que? De galardões. Nós sabemos, irmão, que Deus tem promessas grandes para nós, glória a Jesus, como cristão, no dia que nós aceitamos Ele como Salvador, que Deus tem algo importante para nós no céu. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que muitas vezes nós abandonamos muitas coisas desta vida, que para a carne ela tem prazer. Glória a Deus, é bom, não é verdade? Mas rejeitamos esses desejos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus tem para nós é melhor do que tudo isto. Porque tudo que hoje tem no mundo, ele perece, ele se acaba. Mas através da fé nós acreditamos que Deus tem algo importante para nós, que Deus tem uma promessa maravilhosa, uma cidade maravilhosa para nós. Então vale a pena nós fazer o quê? Se esforçar para estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, meditando na palavra de Deus. Então a Bíblia diz que sem fé não pode agradar a Deus. A pessoa que não tem fé não acredita na Bíblia. A pessoa que não tem fé, glória a Jesus, ele não pode ter a sua salvação. Por quê? Como que ele vai ter a salvação se ele não tem uma fé no Deus Todo-Poderoso, no Criador do céu e da terra? E a Bíblia disse mais ainda aqui, ó: pela fé Noé foi divinamente avisado, né, sobre o dilúvio. E Noé, glória a Deus, lutou para a salvação da sua família. Veja bem, irmãos, que a Bíblia disse que Noé gastou 120 anos para construir uma arca, glória a Deus, para salvar a sua família. Glória a Jesus, para salvar a sua família, para salvar 8 pessoas. Glória a Jesus, de 20 anos, 120 anos, por aí, que Noé gastou para a construção da arca, somente para salvar a sua família, somente para se salvar e salvar as suas famílias. Glória a Deus, ele acreditou. Veja bem que Deus chegou e falou com ele: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir esse mundo com água. Ele foi lá, depositou a confiança em Deus e trabalhou, glória a Jesus, para a construção daquela arca, para ser salvos. Então vejamos, irmãos, que isto é bom. Por isso que nós temos, glória a Jesus, que ter a fé em Deus. Olha, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que não viu, temeu para salvar a sua família. Preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Ele condenou o mundo. Quando ele terminou a arca, o mundo foi condenado. Se Noé gastasse mais tempo para a construção da arca, o mundo ia continuar, aquele povo ia ter mais tempos. Mas o dia que Noé terminou, glória a Deus, a arca, o mundo foi condenado, porque Noé depositou uma fé em Deus e ele acreditou o que Deus falou com ele, que Deus ia fazer. A Bíblia disse mais: e pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar enviado, recebeu por herança e saiu sem saber para onde ia. Você imagina bem, irmão, Deus um dia chegou em Abraão e disse: Abraão, eu quero que você saia da sua parentela e vai para um lugar que eu tenho para você. Deus só falou isso: eu tenho um lugar para você, é uma terra, e essa terra eu vou te dar para você. E veja bem agora que Abraão agora junta a sua família, glória a Deus, larga a sua parentela, larga o conforto que ele talvez tinha naquela região que ele estava estabelecido, e sai para um deserto, que naquela época era quase tudo desertos, junto com a sua família, com os seus funcionários. E veja bem, irmão, sem saber para onde. Ele acreditou numa palavra que Deus falou com ele, numa voz vindo do céu falando com ele. Deus disse: vai, porque eu tenho essa promessa para você. E a Bíblia diz que ele foi e alcançou essa promessa através da fé. E agora, irmão, nós também, no dia que estamos vivendo, nós estamos vivendo pela fé. Não é verdade? Nós acreditamos que pela fé Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja, que um dia as trombetas vai tocar nos altos, junto com seus anjos, glória a Deus, ele vai aparecer nas nuvens, e aquele que se preparou,
aquele que entregou a sua vida, aquele que obedeceu, aquele que acreditou, vai ser arrebatado também, glória a Deus, para não ver a morte, diz a palavra do Senhor, e vai subir para o céu junto com Jesus. Aleluia, essa é a esperança que nós temos, e nós temos que acreditar nisto, não é verdade? Nós temos que acreditar que se nós descer à sepultura, não é verdade? Um dia, se nós descer à sepultura antes da volta de Jesus na nuvem de glória, e nós não estiver vivo, nós temos que ter certeza que o dia que essa trombeta vai tocar, nós vamos ressuscitar lá no túmulo onde estiver, e vamos também subir com Cristo na nuvem de glória. Para isto, nós estamos se preparando, vindo para a casa do Senhor, entregando nossa vida para o Senhor, na obediência da palavra de Deus, não é verdade? Então por isso que nós, glória a Jesus, através da fé, nós sempre temos que confiar em Deus. Nós não podemos ter dúvida em nosso coração como cristão. Você não pode ter dúvida no teu coração que Deus não está com você. Deus está. Deus está com o homem, Deus está com a mulher, desde o momento que o homem, que a mulher abre o seu coração para Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Uma comparação, Deus não habita dentro desse salão, não é verdade? Não, Deus não mora dentro desse salão, mas Deus está dentro do coração dos irmãos, porque são templos feitos por Deus. Deus o criou, os irmãos, não é verdade? Deus criou você, então Deus está onde? Deus está no coração de cada pessoa. Nós temos que acreditar que Deus está dentro do nosso coração, que Deus está conosco, que Deus, glória a Jesus, está nos abençoando. Mas para isto nós temos que acreditar e crer na palavra de Deus. Hoje a maioria das pessoas, eles vão perder a sua salvação por não acreditar na Bíblia, não é verdade? Por não acreditar naquilo que a palavra de Deus pede para eles. Existem pessoas que eles estão perdendo o tempo dele como cristão, e vai ser muitos, não vai ser pouco, vai ser muitas pessoas que vão perder a sua salvação, sendo o nome de cristão, não vão poder entrar no reino do céu. Por quê? Porque a fé dele não está alicerçada em Jesus. Porque quando o homem tem fé em Jesus, tem fé em Deus, ele passa a examinar as Escrituras e passa a ver o que a Bíblia está dizendo é verdade, não é verdade? Por exemplo, quando ele tem fé em Deus, que ele acredita em Deus, que ele acredita que Jesus é o Salvador, né? Então ele vai procurar fazer o quê? Ele vai procurar saber o que Deus quer da vida dele, porque Deus, ele quer que nós fazemos algo para ele. Isto nós vejamos desde o passado, não é verdade? Não é simplesmente nós acreditar em Deus, não é simplesmente nós dizer assim, não, eu acredito em Deus. Caim acreditava também em Deus. Caim foi lá e ofereceu um sacrifício para Deus, só que Deus não recebeu. Por quê? Porque ele, glória a Jesus, talvez tinha dúvida no seu coração, não fez do bom grado a Deus, não é verdade? Não fez da maneira que Deus queria o sacrifício. Então nós sabemos que Deus, ele é exigente nisto que oferecemos para Ele. Não é como muitas pessoas pensam que, glória a Deus, Deus é obrigado a aceitar nós. Não, Deus não é obrigado a nos aceitar. Deus, ele enviou seu Filho Jesus para nos salvar, abriu para nós a porta da salvação para nós, né? E hoje nós somos salvos pela fé e pelas obras também na presença de Deus. Glória a Jesus, porque se nós queremos ser salvos somente pela fé, a Bíblia diz que a fé sem a obra, ela é morta. Se você acreditar, não, eu tenho fé que eu vou ser salvo, e ficar batendo nisso, eu tenho fé que eu vou ser salvo, mas se você não acreditar o que está dentro da Bíblia Sagrada, que você precisa praticar, então a salvação, lógico, não pode chegar à tua vida, e a tua fé, ela não tem valor. A nossa fé, ela só é válida desde o momento que nós apresentamos as nossas obras na presença de Deus. Porque se eu, glória a Jesus, tiver obra, mas também não tiver fé, não vai adiantar nada. A Bíblia diz que a fé e a obra, ela tem que andar junto, não é verdade? Então quando nós temos fé, como diz a palavra de Deus aqui, que esses homens tiveram fé, né, que eles alcançaram o testemunho do que agradou a Deus, eles acreditou naquilo que Deus falou com eles. Nós também temos que acreditar que está dentro das Escrituras Sagradas o que é melhor para a salvação das nossas almas. Por exemplo, existem muitas pessoas, glória a Jesus, que muitas vezes ele lê lá, a Bíblia diz que, glória a Deus, a iniquidade, aquele que praticar a iniquidade,
não vai entrar no reino dos céus. Mas ele não procura saber o que é iniquidade. Ele lê lá, olha, aquele que praticar a vaidade não vai entrar no reino do céu. Mas ele não procura saber o que é a vaidade. Não é verdade? Glória a Deus. Ele está vendo lá, dizendo assim, olha, está dizendo lá assim, ó, não entra no céu mentiroso e aquele que ama a mentira. Então ele tem que procurar saber o que é amar a mentira. Glória a Jesus, para ele ter a sua salvação. Porque, irmão, se nós achar que a nossa salvação ela vai ser de qualquer maneira, não vai ser, irmãos. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Deus tirou um povo da terra do Egito e depois Deus permitiu morrer no deserto e não deu a terra prometida para eles. Deus prometeu a terra para eles, mas não deixou eles entrar. Por quê? Porque eles, glória a Jesus, tinham dúvida no seu coração e eram rebeldes com Deus. E Deus destruiu no deserto. Deus permitiu, que eles fossem morrer no deserto. Outros Deus destruiu. Outros Deus abriu a terra, foi engolido pela terra. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque eles não acreditavam, glória a Jesus, eles não tinham aquela fé, da onde que estava saindo da terra do Egito, a promessa que Deus tinha. Glória a Deus. E a Bíblia diz que 2 da terra do Egito que saiu, que foi Josué e Caleb, entrou na terra prometida, porque foi o único dos 2 que acreditou, que Deus tinha uma promessa grande na vida deles, que Deus tinha falado com eles, eles acreditou. A Bíblia diz que quando Josué enviou, quando Moisés enviou os espião para espiar a terra, pois estava perto já da terra de Canaã, que é a terra que Deus tinha prometido. Então agora Moisés manda, glória a Deus, os espião, vai lá, olha a terra, vai lá sondar a terra como que é. A Bíblia diz que eles foram sondar a terra. Quando chegaram na terra que Deus tinha prometido para eles, existia uma grande multidão de pessoas naquela terra. Existia muita gente, existiam os gigantes, homens grandes. E a Bíblia diz que agora aqueles espião que foi, eles foram lá, eles viram que a terra o fruto da terra era bom, as uvas davam os cachos de uva grande. A terra, o que Deus tinha prometido para eles era boa, era de fartura. Mas eles não olharam pela fartura que tinha na terra. Eles olharam para quê? Para a dificuldade que eles tinham que enfrentar para chegar na terra. E quando eles voltou, a Bíblia diz, irmãos, que eles agora apresentaram para Moisés, dizendo, olha Moisés, realmente a terra é boa, existe fartura na terra, só que não é para nós. Veja bem que ele deve incentivar o povo, a marchar, dizer, não, Deus tem algo para nós importante, vamos lutar. A Bíblia diz que eles começaram a desanimar o povo. Glória a Jesus. Começaram a desanimar, dizendo, não, aquela terra não é para nós, ela é boa, mas tem homens gigantes, tem muitas pessoas lá, nós não vamos conseguir. E a Bíblia diz, irmãos, que Josué e Caleb disseram, não, nós vamos conseguir, porque se Deus trouxe nós até aqui, se Deus mostrou a terra para nós, porque nós vamos conseguir sim, nós vamos vencer, nós vamos entrar lá e vamos tomar aquele lugar, porque é nosso por direito, porque Deus já nos entregou para nós. E a Bíblia disse que por isso Josué e Caleb, irmãos, eles acreditaram, e o único que entrou na terra prometida, que Deus tinha prometido quando saiu da terra do Egito, foi Josué e Caleb. E os demais morreram no deserto, não puderam entrar. Por quê? Porque a fé deles não alcançou, glória a Jesus, a promessa que Deus tinha. Eles sempre estavam vendo o que? Dificuldade em suas vidas. Foi a mesma coisa de Abraão. Quando Deus chamou Abraão no deserto, Abraão podia desanimar. Imagina, andando num deserto com um monte de gente, sem saber para onde ir, sabendo que Deus tinha falado, uma voz falou com ele, e ele acreditou, e a Bíblia diz que ele alcançou as bênçãos do Senhor. Então nós sabemos, irmãos, que isso é muito importante para nós, que somos cristãos, que nós temos que depositar uma fé e uma confiança em Deus. Se nós tiver fé, nós vamos vencer. Se nós tiver fé, nós somos vitoriosos na presença do Senhor. Então a Bíblia diz aqui que pela fé o mundo foi criado, pela fé o mundo foi feito. Isso nós acreditamos. Hoje os irmãos estão aqui, as irmãs estão aqui. Você sempre tem que perguntar para si mesmos, dentro da palavra de Deus, o que você precisa para você ter a sua salvação. Você tem que perguntar o que é iniquidade,
Você tem que perguntar para Deus, né? Senhor, me mostra o que é iniquidade. Mostra para mim, Senhor, o que é vaidade, né? Hoje, a maioria dos cristãos estão praticando a iniquidade. Glória a Jesus. O que é iniquidade? Ela vem de várias maneiras. Glória a Jesus. Uma delas é se pôr contra aquilo que é verdade, aquilo que a Bíblia está dizendo para ele. Glória a Deus. Ele disse: não é assim. Isso é versículo isolado da Bíblia. Isso, irmão, são práticas de iniquidade. Glória a Jesus. Muitas vezes, quando fala, irmão, você tem que santificar a tua vida. Você tem que santificar a tua vida. Você tem que ser separado do mundo. Você tem que andar diferente do mundo, se você quer ser salvo. Aí ele disse: não tem nada a ver. Roupa não importa. É o que muitas pessoas vão falar. Glória a Jesus, que roupa não tem nada a ver com salvação. É que muitos pregadores hoje pregam e falam que não tem nada a ver, mas a Bíblia disse que tem sim. Glória a Jesus. A Bíblia disse, irmãos, que nós seremos como anjo de Deus, um dia no reino do céu. E como que vai ser como anjo? Todo lugar que você olha na Bíblia, que os anjos aparecem, principalmente no livro de Apocalipse, eles estão de veste comprida, entendeu? De veste comprida. Então, se nós vamos ser como um anjo de Deus no reino do céu, então nós temos que já estar preparando da maneira que, de acordo que um dia vamos chegar até os céus. Aleluia. Um dia que nós vamos chegar até os céus. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós vamos ser como anjo. Se os anjos já vestem roupas, glória a Jesus, que como mostra a Bíblia Sagrada, são roupas compridas, vestes que não mostram a nudez, glória a Deus. Então é isso que nós temos que se preparar. Então muitas vezes, muitas pessoas não estão preocupadas com a vaidade, né? O que é a vaidade? Glória a Jesus. A vaidade, ela traz muito tipo de coisas, né? Uma comparação: se eu começar agora, glória a Jesus, me preocupar com a minha beleza, né? Vou preocupar com a minha beleza, eu vou lá cortar meu cabelo, fazer né? Conforme está o mundo aí, glória a Jesus, vou lá dar uma esticada na pele para tirar as rugas, e chama-se vaidade. Ou usar uma roupa apertada, glória a Jesus, e andar na moda, chama-se vaidade. E isto, irmão, não é para o cristão que serve a Deus, glória a Jesus. Então por isso que através da fé, nós temos que acreditar que a Bíblia está falando a verdade, o que a Bíblia quer de nós. Por isso que está dizendo que tudo que eles alcançaram, aqueles homens, no passado alcançou, foi através da fé. Eles acreditou, entendeu? Então a Bíblia Sagrada também, hoje, é a boca de Deus falando conosco. E nós temos que sempre obedecer a Deus. Porque, irmãos, pensa bem, você bateu uma vida de cristão de 10, 20, 30 anos, aí depois as trombetas tocar e você ficar, ou o dia que você descer a sepultura, né, e você pensar que o anjo de Deus veio te buscar e não é, e aí? O que valeu a pena uma vida de cristão na igreja, né, cantando, orando, né, recebendo bênçãos? O que valeu? Nada. Glória a Jesus, nada. Agora, se nós fazermos a vontade do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, conforme ela é, então o dia que as trombetas vai tocar, você pode ter certeza. Em primeiro lugar, você vai ter a tua salvação. Em segundo lugar, você vai ter o teu galardão dado por Deus no reino dos céus. Aonde você vai estar, não tem mais enfermidade, não vai ter mais problema, né? Não vai precisar mais você fazer chapinha no cabelo, não vai precisar mais, talvez, glória a Jesus, você cortar o cabelo, não vai precisar mais você, glória a Jesus, usar uma roupa assim, outro dia, glória a Jesus, vai ser tudo diferente, diz a palavra do Senhor, porque o reino do céu é diferente deste mundo, glória a Deus. Então por isso que vale a pena, irmão, nós olhar para a Bíblia Sagrada, através da fé. Nós temos que acreditar com isso, através da fé. Agora, se eu não tiver fé, então o que vai acontecer? Eu vou olhar para a Bíblia e vou procurar dentro da Bíblia o lugar que cabe a mim, e ali eu vou seguir. É o que muitas pessoas estão fazendo no dia que estamos vivendo, né? Ele procura na Bíblia o lugar que cabe ele, e ele planta a tua salvação dentro daquele ali. Quando alguém chega e fala para ele: irmão, você precisa santificar a tua vida, você precisa ter uma mudança de vidas, da maneira que você está, você não vai alcançar a tua salvação. Aí ele fica bravo, disse: não, a Bíblia está dizendo em tal lugar assim, que Jesus já morreu na cruz para me salvar, já pagou tudo na cruz, eu não preciso fazer mais nada. Será? Aleluias. Jesus sim, pagou tudo na cruz por nós,
mas se nós não fazer algo para Deus, nós não vamos ter salvação, né? Não adianta alguém pensar que Jesus morreu na cruz para dar salvação e nós não fazer nada para Deus. Nós não vamos ter salvação, irmãos. Nós vamos perder o nosso tempo como cristão. E eu digo para você, para nós perder o nosso tempo como cristão, o mundo é melhor. Glória a Jesus, o mundo é melhor. Porque se nós fazermos de tudo e não for salvo no último dia, o que adiantou? Perdemos a salvação, perdemos o mundo, né? Glória a Deus. E aí? Não tem mais voltas. Então por isso que a Bíblia disse que tem que ser através da fé. Deus tem uma promessa para nós muito grande, e Ele está dizendo aqui que é através da fé. Acreditar. Abraão foi chamado para uma terra prometida que ele não sabia aonde estava. Jesus não conhecia. Nós também fomos chamados para uma terra prometida que nós sabemos que está nos céus, não sabemos de que maneira é, mas Deus chamou nós para essa terra prometida para nos garantir vitórias. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Fica de pé para nós fazer uma oração a Deus nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique todo de pé. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Senhor Jesus querido, nessa noite, ó Pai, eu estou na Tua presença, ó Deus, para falar contigo, meu Pai amado, em oração. Meu Deus, eu clamo e suplico pelo Teu nome, nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Venha abençoar cada irmão, cada irmã nessa noite, que vieram na Tua casa, em nome do Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, ó Pai. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs. Meu Deus, aqui estão nessa noite. Ah, meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos. Cada irmão, cada irmã, eu apresento nas Tuas mãos. Meu Deus, a Tua palavra está aí. Ela é fiel e verdadeira, em nome do Senhor Jesus.